sonhos, são projetos de vida. Tudo está conectado àquilo que é o nosso projeto de vida, desde que você tenha um projeto de vida. Reaja! Arecitecast, um programa produzido pelos alunos da Escola Padre Jerônimo Lauen, Santa Luzia, Paraíba. Prezados internautas, bom dia, boa tarde e boa noite. Para iniciar o nosso podcast, gostaria de chamar a nossa apresentadora Larissa. Saudações, ouvintes! Bem-vindos ao nosso Arecitecast. Já curte o programa e compartilha, porque hoje vai ser um programa muito legal e vocês não perdem por esperar a convidada de hoje. A gente conversa com a psicóloga Gabriela Cabral Vieira. Gabriela foi uma aluna da Escola Padre Jerônimo Lauen entre os anos de 2011 e 2014. Cursou psicologia na cidade de João Pessoa. Ela atende no serviço de saúde do município de Santa Luzia e também faz atendimento privado. Além de Gabriela, nós temos a participação do aluno Emanuel Henrique, do segundo D da nossa escola. Ele vai participar conosco desse bate-papo e é por ele que nós começamos o podcast. E aí, Emanuel, crescer dá trabalho, né? Como é que está a sua jornada para a vida adulta? Olha, tá um verdadeiro desastre, porque a adolescência é uma fase de muitas mudanças e você sofrer com essas mudanças que ninguém te avisou. Além disso, tem a pressão do mundo em cima de você, tem a pressão da escola, tem a pressão da sua vida familiar. São muitas pressões ao mesmo tempo e ninguém não tem um manual pra isso. Você tem que desenrolar aí sem ter alguém pra te ajudar. Pois é, estando devidamente introduzido ao nosso programa, é oportuno fazermos uma provocação à nossa convidada. Afinal, quem é Gabriela? Então, você fez uma grande pergunta. Tô tentando entender até hoje. Mas, de maneira bem rápida, assim, eu poderia dizer que sou de Santa Luzia, então é muito bom, inclusive, estar num espaço como esse, num ambiente de escola que eu estudei, com novas gerações de adolescentes que, inclusive, têm ideias e comportamentos também muito parecidos da minha época, né? Até porque posso parecer ou não, eu só tenho 27 anos e o ensino médio ele terminou em 2014, mas já é possível perceber que, muito embora o mundo ele tenha se modificado em muitas questões, eu tenho uma grande esperança nessa geração de vocês, principalmente por trazer, assim, pra frente pautas muito importantes, né? Que sempre existiram na sociedade, mas que as pessoas tentavam camuflar. Ou acharam que era normal a gente polemizar ou não polemizar certas condutas. Então, eu fico bem esperançosa. E além de ser uma grande esperançosa, eu sou psicóloga, né? Me formei no Unip em João Pessoa em 2019 e desde então eu tô nessa caminhada da psicologia, né? Fiz um tempo atendimento online porque eu colei grau em janeiro de 2021, então 2 meses depois a pandemia explodiu, então tudo trancou, né? Teve o lockdown, então automaticamente eu já voltei pra cá. E foi aqui que tudo seguiu um rumo completamente diferente do que eu imaginei. Eu comecei a atender online. Em 2021 eu entrei na prefeitura, né, onde eu estou atualmente trabalhando como psicoterapeuta infantil lá da Policlínica. E nessa jornada de tantas mudanças também, ano passado, 2022, eu iniciei a perspectiva de psicologia escolar no SEDUC e desde então estou caminhando aí por essa coisa. E tentando se descobrir, né? Que eu acho que esse é o grande segredo da vida. A gente tenta muito tentar se definir, mas parecem que as palavras são muito poucas, porque a gente se define hoje, amanhã a gente é diferente. E eu acho que isso também é uma coisa positiva, porque a gente está se atualizando, né? Talvez se ficasse muito engessado, acho que a gente perderia muita coisa da vida, né? Principalmente mudança de opinião, que é algo que realmente é bem importante para o desenvolvimento da gente. Como eu pretendo ser um futuro estudante de psicologia, eu gostaria de saber, né? Como foi sua escolha pelo curso de psicologia e como foi o período da faculdade para você? Olha, a questão da escolha, eu vou seguir o caminho clichê eu queria muito entender o que passa na cabeça das pessoas. Porque é aquela questão. Você pode ser aquele amigo do grupo que ele é super disponível, fale com o Salles porque ele é o melhor conselheiro. Só que Salles não sabe o que fazer da própria vida. Mas para o amigo ele vai saber o conselho correto. Então isso entrou muito na minha experiência. Como adolescente existiam angústias muito particulares também sobre, meu Deus, eu não sei lidar com o meu corpo, não sei o que fazer com esse meu cabelo, me sinto muito pressionada para começar a namorar, tenho muito medo de não ser uma boa profissional. Então essas angústias da fase, que inclusive foram muito solitárias, porque eu não tinha outro adolescente, de repente, ou um amigo que tivesse a mesma linguagem que eu, ou um adulto, de repente, que me compreendesse de tal medida,
me fizeram entrar nesse lugar. E foi fantástico, porque a visão que eu entrei foi muito limitada, porque era a partir da minha experiência, né, dessas angústias pessoais. Mas é um universo pluralizado, é sensacional. E o psicólogo, ele cabe em todo lugar, né? Então, é um profissional fundamental e que, infelizmente, apesar da importância, não é tão valorizado, né? Mas que cumpre o papel. Acredito que não há, talvez, outra pessoa em nível científico que vai compreender realmente a linguagem, o comportamento e a essência do sentimento humano, né? Que é o que realmente move a gente. E na faculdade, de plena certeza, eu falo que foram os melhores anos da minha vida, os melhores 5 anos da minha vida. Eu saí daqui, terminei o ensino médio em 2014, né? Como vocês falaram. E em janeiro de 2015, eu peguei minha bolsa e fui pra João Pessoa. Foi um caminho facilitado. Vou ter que ser realista com vocês, porque a família do meu pai é de lá. Eu tive inúmeros anos maravilhosos lá, então sempre estou aqui e lá. E isso facilitou, né? Estar na casa de alguém, não sofrer muito com aluguel, ou esperar que realmente o pai facilite na estadia, né? Ou ter uma pressa enorme de arranjar um emprego para se manter. Porque essa também é a grande questão, né? Não foi uma realidade que eu passei, porque eu já tinha esse subsídio da minha tia, mas eu vejo inúmeros colegas que saem daqui com uma mochila e um sonho, né? Preciso cursar aquilo, mas tem atravessamento da vida adulta. Você pegar um busão lotado, você chegar em casa, tipo, 10 da noite, 6 da noite, você tem que fazer sua janta, porque talvez você não tenha dinheiro de comer na faculdade. E o dinheiro da xerox, as moedinhas, enfim. Mas eu acredito que são coisas que, eu não diria que tem propósito, não gosto muito dessa expressão, mas que elas facilitam ou que elas compõem o processo de você chegar onde você quer chegar. Então, foi uns anos incríveis pra mim. Tenho grandes amigos desde aquela época que a gente, apesar da vida adulta, a gente mantém. Porque, pasmem, viu? Quando vocês começarem a trabalhar, o WhatsApp vai ser só pra trabalho, bem dizer. Construir o projeto de vida significa tornar-se mais maduro para lidar com as consequências das escolhas que fazemos. Mas isso não é um processo simples, não é? O que significa esse processo, Gabriela? Tô tentando entender também. Mas realmente é um processo muito que nem sempre é linear, então são dias e dias de entradas e saídas, descidas e subidas, mas que eu acredito que as experiências que a gente vai adquirindo, ela vai proporcionando essa questão. E a gente não nasce aprendendo a ser adulto, nem ser criança, nem ser adolescente, né? As escolhas que a gente faz, ou as escolhas que fazem pela gente, quando a gente não tem tanta consciência para a escolha, né? No caso da infância, por exemplo, elas vão nos capacitando para a gente conseguir chegar a novas fases, né? Mas que a gente sabe que talvez até de repente, algumas experiências que a gente vive, podem ser traumáticas ou não, elas nos estimulam ou até nos obrigam a amadurecer mais cedo, né? Hoje em dia, temos ouvido falar muita gente falando sobre a procrastinação. O que é isso e como essa procrastinação atrapalhar os estudantes? A procrastinação seria o deixar para depois, né? Seria fazer aquele trabalho ali muito rápido só para dizer que entregou. E, querendo ou não, o acúmulo da procrastinação implica você não ter tanta qualidade naquela atividade, né? E normalmente ela é muito frequente em pessoas que têm ansiedade ou pessoas que são muito perfeccionistas ou se cobram demais. Porque, assim, é como se fosse assim, caramba, eu sei que eu consigo fazer isso, tá na minha capacidade, mas eu tô com tanta preguiça. Então você vai pegando outras coisas, você vai deixando pra lá. Só que chega um momento que dá 11h50 da noite e o limite é meia-noite. Você precisa fazer. Só que é como se fosse assim. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu vou fazer por último porque se eu errar, eu não vou me cobrar. Ou se eu errar, já enviei, fiz minha parte. Então eu vejo muito que a procrastinação, ela também tem a ver com até uma certa falta de ânimo. Mas também entra muito na questão da autocobrança. Pessoas que tendem a ser mais rígidas, ou elas tendem a fazer a atividade inúmeras vezes para se corrigir várias vezes, já que elas visualizam muitos erros, ou elas arriscam em só uma tentativa, porque talvez seja menos angustiante. Então eu visualizo muito a procrastinação nessa questão. É uma dificuldade em aceitar o erro, ou um senso de autocrítica muito grande. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de falar em público, de me apresentar assim para as outras pessoas, mas eu sou sempre a pessoa que apresenta. Aí tipo, eu apresento de boas assim, para as outras pessoas eu estou de boas. Mas quando eu termino, eu estou me tremendo, estou com aquela crise de ansiedade. Aí, eu vejo muito que também tem muita questão da expectativa, né? Tipo assim, caramba, eu tô sentindo que eu não consigo, eu não tô legal, vou gaguejar, eu não tô me sentindo bem, eu tô com aquele coração pra sair na boca, mas eu preciso apresentar. Então, se eu sou sempre aquele que diz sim, se eu disser não, alguém vai me acatar. E, querendo ou não, todo grupo tem aquele que se aproveita, né? Ah, mulher, mas você tem a letra tão linda, por que você não escreve? Não, mulher, você vai fazer a capa do trabalho, porque você já é expert em Word. Eu nunca peguei no Word, no computador. Então, são coisas muito sutis. Isso é muito verdade, porque, tipo, se é um grupo de 5 pessoas, um é bom em falar em público, outro é bom de
trabalhar com Word, outro é bom de fazer as pesquisas, outro é bom de fazer o resumo. Isso se conversa muito bem, mas você não pode ficar nisso. Você vai desenvolver uma habilidade, tipo, eu sou bom, por exemplo, em falar. Eu vou falar muito, eu vou desenvolver aquilo, mas a outra pessoa não vai desenvolver. Ela só vai desenvolver a habilidade dela e eu só vou desenvolver essa. Eu não vou desenvolver outra. E esse rodízio, por mais que difícil de se colocar naquele outra posição que você não está confortável, é necessário. Porque você tem que desenvolver várias habilidades. Por mais que você não esteja muito confortável, você tem que desenvolver elas. Uma hora não vai ter outra pessoa para fazer isso para você. Exatamente. E é muito aquela questão. Quando a gente fala em aprendizagem, a gente fala que todo mundo ele é capaz de aprender. Porém, precisa existir condições facilitadoras que realmente encaminhem aquele aprender. Certo? Pode ser andar de bicicleta, pode ser aprender matemática, pode ser aprender a se relacionar. Então, quando a gente ocupa espaços em que uma crítica ela é bem elaborada, ou quando a gente erra, a gente não é punido, a gente tem mais propensão a, caramba, realmente, eu não sou muito bom na escrita, eu acho que eu preciso estudar gramática, mas eu sou muito bom falando. Então, eu vou melhorar naquilo que eu já sou, potencializar aquilo que eu já sei, mas aprender aquilo que me falta. Porque a gente está sempre passando por excessos e faltas, né? Ou a gente sabe demais, ou a gente sabe de menos. Então, a grande questão da vida é essa. Sustentar as faltas, que são importantes, mas também saber cortar os excessos. Porque eu acho que tudo muito intenso, ele é muito pesado, é muito, muito sufocante, né? Na intensidade nunca tem a calmaria que a gente precisa. Então, a gente precisa de uma falta, porque só assim a gente consegue saber o que é ter tudo, mas também ter tudo o tempo todo é muito chato. Gabriela, de maneira geral, na sua experiência atuando no serviço público e privado, que tipo de situações tem afetado mais a saúde mental das pessoas? Digamos que questões socioeconômicas, né? A gente não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem onde dormir, né? Isso inclui também as pessoas em situação de rua. Condição econômica também, isso é algo que bate muito na tecla. Uma perda do emprego, um divórcio, uma separação de pais, o fim de um relacionamento. Como é que eu posso dizer também? Conflitos familiares, relações em que há muita desaprovação do outro, né? Ai, nada do que você faz é suficiente, você só escolhe coisas erradas. Então, isso chega muito forte para a pessoa. Porque isso volta para o que a gente conversou no início. Escolher é um movimento que a gente faz para a vida. E é muito ruim, né? Quando a gente, de repente, passa por uma situação difícil em que a nossa escolha ela é fundamental e a gente escolhe aquilo crendo que aquilo é o certo. Aí vem outra pessoa e fala, nada a ver, você foi muito imatura. Se eu fosse você, eu não tinha feito isso. Então, são coisas que geram muito impacto, né? Assim como também situações de violência, né? Sejam elas sexuais ou não. Relacionamentos abusivos, né? Então, a família também ela é um grupo social muito potente, muito marcante no ser humano, né? Principalmente quando a gente pensa que a nossa família é o primeiro grupo social que a gente aprende a lidar, não é? Onde a gente desenvolve os nossos valores, os nossos ideais, o que a gente julga ser certo ou errado, a nossa moral, né? Então, se não é uma família muito bem, não é uma família em que há espaço para diálogo, para troca, para erros, isso pode gerar muita dificuldade daquela pessoa de ser gentil com ela mesma, né? Porque pode ser que ela já viva num ambiente que ela é tão julgada que ela tenha essa dificuldade de olhar para ela com gentileza. Tem como identificar se está tudo bem ou se precisa de ajuda profissional? Pronto, eu acho que um momento assim, interessante de você realmente recorrer a um profissional de saúde mental, né? Quando há uma frequência, certo? Ou quando há sofrimento. Quando você se sente limitada em fazer alguma atividade. Quando você sente mais facilidade em entender outras pessoas do que entender as suas próprias necessidades. Quando você prioriza outras pessoas, mas acaba se aniquilando um pouquinho, se esquecendo. Ou também quando você duvida do seu potencial. E aí você acaba fazendo uma coisa propositalmente errada, ou de maneira inconsciente, para que você tenha a chance de se julgar. Ou que isso abra margem para que outras pessoas critiquem. Porque a depender da relação que a gente tem com essa questão, a gente pode internalizar de maneira muito inconsciente. Então, assim, se eu sei que eu não sou bom nisso, que eu já faço tudo errado, eu vou fazer errado mesmo porque vão concordar comigo. Então, eu não vou ter o esforço de pensar nisso porque já vão dizer que eu tô errado. Então, esse movimento, ele também acaba acontecendo. Que aí seria a definição, de maneira exemplar, a questão da autossabotagem, né? Que é quando eu sei que eu sou bom naquilo, mas eu propositalmente vou colocar defeitos conscientes para que as pessoas concretizem aquilo que eu acredito. Que eu não sou bom, que não tá legal, que qualquer pessoa poderia fazer melhor. Já que a gente tá falando sobre esse assunto, eu acho interessante a gente trazer a pauta da tecnologia, já que é alguma coisa bem atual. Então,
o que é que essa tecnologia ela pode influenciar. Mas antes de você responder essa pergunta, eu vou falar rapidinho. Eu acho que a gente tem muito medo de errar, porque nas redes sociais a gente vê as pessoas perfeitas. E a gente geralmente quer imitar essas pessoas, a gente quer ser sempre elas. Só que a gente não consegue isso. Na maioria das vezes você se sente frustrado. Será que eu nunca vou ser perfeita? Sabe? Quando eu erro, uma cobrança muito grande. Isso, eu sinto muito vivo esse teu discurso. Principalmente quando a gente fala da adolescência. Não dá pra falar de escola sem falar da adolescência, gente. Não dá pra você desassociar. E além da questão de ser um bom aluno, ser um bom filho, um bom namorado, ter uma religião, né? Também tem essa pressão. Você tem que ser bonito. Tem que estar com as unhas todas prontas, bonitas, o cabelo hidratado, com aquela skincare, né? Só de produto caro. E a questão da sexualidade, né? Porque isso também é uma expectativa muito grande. Então a internet também é esse lugar. E aí eu sinto muito que essa pressão, ela é muito mais frequente em pessoas e mulheres, né? A questão de, como eu falei, né? Tá sempre bonita, sempre perfumada, ser sempre muito inteligente, mas nem tanto, porque existem espaços que você não tá pronta pra ocupar, você ainda não sabe de tudo. Então eu vejo muito que a internet, ela dá muito essa ilusão, porque ela traz uma estética de realidade, estética mesmo, assim, que a gente não consegue acompanhar na vida real. Nem todo mundo tem acesso à internet, né? Então, assim, existem pessoas em realidades não tão distantes da gente, que têm dinâmicas de vida completamente diferentes, e que não por tais condições, talvez, nunca vão conseguir sentir representados porque é aparecido na internet. Porque se a gente parar pra pensar, realmente é um mundo muito fantasioso, né? Agora a gente volta a uma questão principal desta temporada do programa, que é a questão de planejar o futuro, de criar metas para a vida. Qual a importância de projetar para o futuro? E a gente pode acrescentar a pergunta: como fazer com que esse pensar no futuro não se torne um motivo de sofrimento? Porque pra mim tá se tornando muito. A importância de projetar um futuro é você escolher pra onde você quer ir. Ou até você só saber pra onde você não quer ir, porque isso também é muito estratégico. Pra gente não acabar fazer que nem Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Não, gente, não deixe não. Porque se a gente não se responsabiliza, a gente vai no caminho do outro, aí a gente depois se sente mal, porque o tempo passou. Então, eu vejo que a questão de você ter um planejamento de futuro é você, eu quero daqui a 5 anos estar em tal lugar. E aí você, se é algo que você realmente quer, está aberto ao dar errado, está aberto a de repente não chegar lá daquela data, né, tão sonhada. Porque a gente sabe que tem as interferências da vida, né, as condições mudam, a gente perde pessoas de repente que na nossa cabeça são pessoas fundamentais, que a gente queria que estivessem lá. Então, planejar o futuro é importante quando a gente não tá rígido, quando a gente não coloca tudo no papel e fala, não, é isso aqui e acabou. E a gente não tolera as frustrações, né? Porque querendo ou não, a vida não para. A vida não tá preocupada se a gente vai chegar lá. John Lennon fala sobre isso. A vida é o que acontece enquanto a gente está ocupado fazendo planos. Então, até teorizar demais, ficar muito no papel, isso tira a magia da vida. Eu queria aproveitar que a gente tá chegando no final do programa e dar um conselho, né, pra quem tá ouvindo até aqui, que você que tá sentindo um desânimo, uma falta de disposição, tá sentindo um sobrecarrego. Não sei se tá certo falar essa palavra. Se sentindo sobrecarregado, não pense 2 vezes antes de procurar um profissional. E se você não se sentir no momento, que no começo a gente acaba não se sentindo confortável para conversar com um profissional, procure um amigo, um familiar, uma coisa do tipo. Porque quando a gente carrega muito problema, a gente é como uma jarra de água. A gente possui um limite. Quando transborda, vira bagunça. Então, procure um profissional, um amigo, alguém. Converse. Desabafe, de preferência uma pessoa na qual você se sente confortável, para não ter aquele desconforto. Enfim, com o pouco do tempo que você vai se sentindo um pouco aliviado, você pode até procurar um profissional. Para as pessoas que ouviram o programa e ainda estão precisando de apoio especializado, como elas podem ter ajuda psicológica em Santa Luzia? Boa pergunta, porque isso justifica as políticas públicas, né, a importância delas para a sociedade. Como eu falei bem lá no iníciozinho da conversa da gente, o psicólogo ele tá em todo lugar, mas quando a gente fala especificamente como profissional de saúde mental, a gente pode encontrar o psicólogo na UBS da gente, né, que a gente chama de postinho, a gente pode encontrar na policlínica, né, que é um espaço mais diferenciado, postinho, porque é realmente um atendimento clínico especializado, né, inclusive eu sou a psicóloga de lá. A gente pode encontrar também
no hospital, né? E eu acho interessante também, embora visibilizado o trabalho do profissional psicólogo hospitalar, é que o psicólogo também, ele tem esse compromisso de acompanhar pessoas que estão nos seus últimos dias, que a gente chama dos cuidados paliativos, né? Então o profissional, ele aparece junto, e também no caso de algum profissional, de algum paciente falecer no hospital, então junto com o assistente social ele vai avisar a família, quando aquela pessoa já está em estado vegetativo ou já está em coma há muito tempo, e aí a equipe médica vê que infelizmente não vai ter tanta atuação, então tem a indicação do desligamento dos aparelhos, aí o psicólogo ele vai junto com o assistente social, conversar com a família. Então aqui no município a gente também tem um hospital de maternidade, né? Então a gente tem psicólogo lá, tem nos postinhos, e também a gente tem no CREAS e no CRAS, que são políticas públicas de assistência social, e no CAPS também, né? Outra coisa, pra finalizar, psicólogo não medica, tá? Muita gente tem essa ilusão, não medica. Quem medica é psiquiatra, neurologista, reumatologista e os istas aí, mas psicólogo não medica. Ele faz psicoterapia, ele tem a habilitação para fazer a psicoterapia, bem como também o psiquiatra, mas a questão farmacológica, ela é com o psiquiatra ou com o profissional de medicina no geral, tá bom? Antes de terminar, eu queria pedir a você, internauta, se você estivesse perguntando no momento, será que eu devo fazer uma consulta no psicólogo? Não pense duas vezes, até porque psicólogo não é pra quem tá doido. Muita gente pensa isso, vou pro psicólogo, mas você não tá doido, você não precisa disso. Então, se você estiver pensando, não pense duas vezes não, vá direto ao psicólogo. É uma conversa, até porque você não tá doido. Você só precisa desabafar, porque no seu ambiente você não consegue desabafar com ninguém. Então, o psicólogo é o profissional ideal. Eu gostaria de agradecer a participação do nosso colega Emanuel. Queria aproveitar para agradecer a presença de Gabriela e dos meus amigos aqui. Isso foi muito edificante. E é isso, eu tô muito agradecido por participar e em eventos futuros, pode me chamar. Gostaria de ressaltar, principalmente, e agradecer a participação da psicóloga Gabriela, que se dispôs a estar nesse momento conosco. Eu agradeço o convite, especificamente na pessoa do professor Derivaldo. Foi muito legal, fiquei muito... superou algumas expectativas que eu tinha criado, né, já que tinha sido o primeiro momento que eu tinha participado de um podcast, mas acredito que para uma primeira experiência foi muito, muito saudável. Eu acho que foi legal, acho que rendeu muitas reflexões interessantes e que isso consiga seguir adiante, né, porque é um projeto massa e que vai render muitas atualizações por aí. Então agradeço a oportunidade. Foi muito bom estar com vocês e espero que a gente consiga se encontrar de novo em outro momento. Gostaria também de agradecer pelo belo desempenho que a nossa apresentadora Larissa teve hoje. Foi incrível. Muito obrigada, Mariana. Vocês também foram tops. Eu amei essa entrevista com Gabi. Tô me sentindo super íntima. Tô chamando até de Gabi. Mas enfim. Muito obrigada. Tudo bem, eu sou conhecida como Tia Gabi para os pequenos, então pode ficar à vontade. Gabi tá ótimo. Tia Gabi. Muito obrigada, meninos. Eu amei a participação de vocês. Emanuel, muito obrigada por estar aqui. Você edificou muito nosso podcast. E muito obrigada a quem ouviu até aqui. Mas enfim, tchau, tchau. Até o próximo. Caro Salles, gostaria de passar uma última palavra para os nossos internautas? Eu só quero agradecer a quem acompanhou o podcast até aqui. Agradecer também a mais uma oportunidade de participar de mais um programa. E que nos sigam no Spotify, no Google Podcast, no SoundCloud e no YouTube para acompanhar nossos próximos episódios, que semana que vem tem mais. Eu queria agradecer a Gabriela também pela participação, por ter aceitado o convite. Foi um encontro muito bom e saudável para mim. Principalmente por ter no meu projeto de vida querer estudar psicologia futuramente. Emanuel, por ter aceitado o convite também. E queria só ressaltar Mariana, que ela participou muito, teve uma participação especial nesse podcast, mais do que o do primeiro episódio. Enfim, é isso. Prezados internautas, infelizmente chegamos ao fim de mais um podcast. Fiquem ligados que mais episódios estão por vir. Sonhos são projetos de vida. Tudo está conectado àquilo que é o nosso projeto de vida, desde que você tenha um projeto de vida. Reaja! Arecitecast, um programa produzido pelos alunos da Escola Padre Jerônimo Lauen, Santa Luzia, Paraíba.